eu preciso abrir meu coração e te contar essa história. Às vezes até me falta palavras, sabe? Talvez a minha história seja a força que você está esperando. E lá no episódio anterior eu falei sobre uma menina que folheava revistas, que sonhava com uma vida diferente. Pois é, ela sou eu. E hoje eu tô aqui. Eu me lembro quando eu ouvia minha família, eu ouvia até minha mãe, eu ouvia amigos dizer que era só um sonho. Porque eu ficava olhando aqueles cabeleireiros na televisão e eu queria me tornar, né, uma profissional, pelo menos talentosa, reconhecida, vamos dizer assim. Naquela época não era nem reconhecida o nome. E quantas vezes eu desejei viver o que eu vivo hoje. Talvez para alguns é muito pouco, mas para mim é muito, porque eu sei o quanto me custou chegar até aqui. E quantas outras vezes eu pensei que eu jamais conseguiria, mas olha para mim agora. Quando eu falo da forma como eu falo, até mesmo nas minhas redes sociais, as pessoas falam assim, mas o que ela conquistou, o que ela tem? As pessoas, elas não entendem que de onde nós saímos, do pouco que nós saímos, e para mim, o que eu conquistei, as clientes que eu tenho, as vidas que eu escuto dentro do salão, que foram transformadas através de mim, é tanto para mim, que eu sempre vou falar com essa grandeza que eu falo. Não tem como eu falar diferente. Quantas Elisângelas vão me assistir achando que não vão dar contas? Quantas Elisângelas passando pela trajetória que eu passei antes, durante do processo e talvez até hoje, podem pensar que não vão dar conta. E talvez você que está me ouvindo e me vendo nesse vídeo seja uma delas. E eu quero trazer aqui para você e para você que você vai conseguir sim, que você é capaz sim, porque você carrega dentro de você aquilo que você precisa. Sabe, eu comecei atendendo na sala da minha casa, depois alugando cadeiras em salões. E na verdade, quando eu comecei a alugar cadeiras em salões, eu queria sair daquele estado que eu me encontrava, e a minha expectativa nunca foi abrir um salão. Tanto que quando eu trabalhei nos salões que eu trabalhei, eu sempre falei isso. Eu não queria a responsabilidade de gerir uma equipe novamente, de tudo isso, porque isso eu tinha tido lá no Brasil. Eu tinha tido um salão com 26 funcionários que eu perdi, uma sociedade, eu já tinha tido equipes de 8, de 12, e eu não queria mais essa correria, esse desgastes. E então eu procurei trabalhar para outras pessoas, e eu vinha de uma jornada de muita dor, de muito cansaço, de muito esgotamento, então eu queria só trabalhar, me manter e sustentar meu filho. Mas a minha casa ficou pequena e eu tive que começar a atender em outro lugar. E aí eu me lembro muito bem que quando eu aluguei cadeira em um salão, depois eu fui para outro espaço. Só que eu estava numa fase tão exausta, tão cansada, tão desesperada para encontrar alguém para caminhar comigo, e eu não conseguia porque ninguém aguentava o meu ritmo. Pessoas já tentaram trabalhar comigo, ficava uma semana, ficava 2 dias e falava para mim assim, olha, eu não consigo, porque você não tem horário para fechar o salão, você não tem horário para ir embora, você não tem dia da semana. E eu compreendo, eu até compreendo, não estavam erradas, né? O sonho era meu e o propósito era meu, quem tinha que lutar e sofrer por ele era eu. Mas um dia chegou a Michele, e a Michele começou a trabalhar comigo. E olha só, até falar emociona. Eu sou a Michele Gouveia, trabalho com a Elisângela já há quase 6 anos, desde que eu cheguei em Portugal. No Brasil, eu era professora, porém, já tinha o desejo, já havia feito um curso, e lá no fundo sempre tive esse desejo de trabalhar com cabelos na área da beleza. Lá eu não tive oportunidades. Fiz o curso e parei. Porém, chegando aqui em Portugal, conheci a Elisângela logo do início. Ela me propôs, né, começar a trabalhar com ela. Eu falei, fui sincera desde o início, que não sabia fazer nada, mas se ela quisesse me ensinar, tivesse disposta a me ensinar, eu estava aberta a aprender. E assim foi. Não foi fácil no começo. Ela não desistiu, ela quis, ela se empenhou. Tive com ela todo o tempo, me dedicando ao máximo, e ela da mesma forma
forma, querendo que eu aprendesse, né? Como eu costumo dizer, ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Pensei em desistir devido aos horários de trabalho, era muito cansativo. Elisângela também estava se esforçando muito, estava no começo, então exigia muito de nós para que a gente conseguisse, né, alcançar os objetivos, para que conseguisse se firmar como profissionais. Mas ela não me deixou desistir, né? Ela falou para mim um dia, quando eu cheguei para ela e disse que não aguentava mais, ela disse para mim: não desiste. Então, quando eu pensei em desistir, ela disse para mim: não desiste, fica comigo que vai dar certo. E assim foi, né? Graças ao incentivo dela, a dedicação de querer me ensinar, de querer que eu crescesse como profissional também. Estamos aqui hoje, né? Há quase 6 anos juntas, lutando pelo método, tentando aprimorar cada dia mais, que é o sonho dela e se tornou o meu sonho também. Fico até emocionada de lembrar tudo que a gente passou. Mas foi graças à persistência, graças a acreditar no nosso propósito, né, no nosso sonho, que o sonho dela também se tornou o meu sonho, que estamos aqui hoje, no meio de tantas realizações, tanto profissionais quanto pessoais, estar juntas. E o método Elisângela Rodrigues, a nossa dedicação, trouxe para nós, né, não só para ela, mas para mim, para minha família, para minha casa. Então, assim, sou grata, eternamente grata. Como eu costumo dizer, ela não é só minha patroa, mas a família dela se tornou a minha família aqui e estamos juntas em todos os momentos, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, porque eu costumo dizer que ela me adotou, né? Eu digo que ela é minha segunda mãe e vai continuar sendo assim. Sou feliz de estar aqui, sou feliz de ter ela na minha vida e eu quero que possam vir muitos e muitos anos, muitas e muitas conquistas, que é só o começo e é nisso que eu acredito e é isso que eu me disponho a estar sempre do lado dela. Ela sabe disso. E é isso. Eu amo a minha lindinha. E começamos a trabalhar nós duas. Teve dias que a gente fechava o salão às 2 da manhã, às 5 da manhã, mas às 8 horas estávamos nós lá de volta. E eu me lembro um dia que ela me disse assim: não aguento mais. Não aguento, eu não vou trabalhar com você, eu tô cansada, eu venho de um trabalho no Brasil totalmente diferente da forma como você está exigindo de mim hoje. Eu já não aguento mais. E eu virei pra Michele, né, entre tantas coisas que a gente passou naquela época, eu virei pra ela e falei assim: Michele, fica comigo, por favor, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais estar sozinha. Eu não aguento mais trabalhar sozinha, porque eu tava cansada e eu acreditava tanto no método de extensão capilar, mas descolorir cabelo, preparar cabelo, tirar a extensão, fazer tudo, era impossível. E eu sempre defendi isso. Ninguém consegue sozinho, não tem como você trabalhar sozinho. Eu vejo empreendedores hoje que eles querem ser único e não tem como. Nós precisamos de equipe, principalmente de alguém que acredite no nosso propósito, no nosso sonho e que vista a camisa para que isso aconteça. Porque muitas vezes as pessoas se perdem por isso, querendo ser forte o tempo todo, mas ser forte o tempo todo cansa. E eu tava cansada de ser forte o tempo todo. E aí eu me lembro que nesse dia, na minha ousadia, né, ela chorando, querendo ir embora, eu falei assim: Michele, um dia eu vou ser conhecida e você vai ser conhecida também. Fica do meu lado que você não vai perder por isso. E hoje já são 6 anos juntas, caminhando lado a lado, dividindo as conquistas, tem as dores, tem as diferenças, que nós não somos iguais, mas conquistamos muita coisa junto. E eu jamais vou poder falar do método Elisângela Rodrigues e de tudo isso que eu vim construindo ao longo desses anos, sem ressaltar a importância dela na minha vida. E eu acho que algo que eu sempre tive como verdade e clareza é que eu nunca escondi as minhas fraquezas. E foi justamente isso que me fez forte todas as vezes que eu precisei de alguém. Nós começamos a trabalhar e começamos a desenvolver o método e eu fui alugar
cadeira numa sala da Japinha, uma amiga. Eu comecei a atender lá na frente de um restaurante simples, um espaço muito simples, e mesmo ali eu queria sempre estar entregando o meu melhor. Naquele espaço não tinha uma máquina de café, eu não tinha condição de comprar uma máquina de café. Às vezes eu fazia café em casa, levava o café, logo esfriava, os clientes chegavam, nossa, mas que café ruim. Gente, mas o café brasileiro é tão bom. E aí eu comecei a falar, Michele, vai lá no restaurante, pede um café e fala pra eles que no final do dia a gente paga, né? Porque, tipo assim, o dinheiro era tão limitado que às vezes pintava um cabelo de manhã, corria pra comprar uma tinta pra pintar o cabelo à tarde. E aí o que sobrava a gente dividia ali, dava onde a gente pagar a conta. E a gente oferecia aquele café para as nossas clientes como se fosse um luxo, um luxo. E teve um dia, gente, que foi tão engraçado, eu tinha tido alguns percalços lá de refazer serviço, que o único dinheiro que entrou foi o valor dos cafés ao longo do dia para pagar. Mas sabe de uma coisa? Eu me sentia rica, porque eu conseguia entregar algo para minha cliente. E eu fazia a minha cliente se sentir especial. Isso para mim já era tudo. E ali eu fiquei 2 anos em uma cadeira da Japinha atendendo, eu e a Michele, e muita gente desacreditava daquele espaço. Sempre estavam falando que não ia dar certo, que o espaço era feio, que não sabia como é que as minhas clientes iam lá, como é que eu tinha clientes de alto ticket, clientes de nível social alto, e as pessoas começavam sempre a falar mal, que o salão parecia uma cadeia, o lugar era feio, que o ambiente na frente do restaurante era feio. Só que eu não estava nem aí porque as pessoas estavam falando, eu acreditava. Eu reformei aquele salão com as minhas próprias mãos, eu pintei, eu furei, eu coloquei papel de parede, eu arrumei, eu cresci ali como profissional. Além de crescer como profissional, eu cresci como mulher e como ser humano. Naquele espaço tinha um canto, que eu tinha uma planta, que essa planta está até hoje comigo. E a gente colocava no prego a planta, tirava foto, colocava ali, descia o story para poder ter um fundo, para tampar a janela, para tirar a foto. E foi ali que eu fui feliz, foi ali que eu cresci e foi ali que eu me tornei a Elisângela Rodrigues. Foi no pequeno começo. A Japa, que era a dona do salão, ela foi muito marcante na minha vida, muito importante, apesar de tantas pessoas duvidarem daquela parceria, daquele tempo ali. Ela foi muito importante. Ela foi muito importante porque ela acreditou, abriu espaço dela para alugar uma cadeira, por mais simples que for, mas ela introduziu outra pessoa ali. Eu fui muito feliz naquele lugar, foram 2 anos que eu cresci demais. Só que veio a pandemia. Eu estava com problema de saúde, precisava ir ao Brasil fazer uma cirurgia. E aí eu voltei a atender em casa improvisado. Mas eu continuei e eu não parei. Os contratempos vieram, os problemas vieram, mas depois disso tudo, eu fui ao Brasil fazer a minha cirurgia, tive que tirar o útero e ficar lá um tempo, né? E Portugal estava naquela fase muito difícil ali da pandemia, então eu resolvi tirar o útero no Brasil. E quando eu retorno para Portugal, meu Deus, o dono da casa que eu morava, o Brito, que eu tenho como uma pessoa maravilhosa, ele é a esposa, eles me pediram o imóvel de volta, né? A esposa dele estava doente e eu me lembro que no dia que o Brito veio falar para mim que queria a casa, que a esposa estava doente e precisava da casa para a família dela ficar, para ajudar a cuidar dela, eu desabei. Eu desabei por vários motivos, não foi nem pelo salão em si que eu estava atendendo lá, foi pelos 5 anos ali dentro, vivendo dores, enfrentando os desafios, e ali eu me reergui, ali eu me tornei uma mulher muito mais forte. Então para mim era um laço assim impossível de quebrar, né? Eu desabei, chorei como uma criança e aquela casa foi meu lar durante muito tempo, meu espaço, meu refúgio. Mas foi ali na dor que Deus me deu força para dar o próximo passo. E aí eu abri esse salão, abri esse espaço, que foi então que a promessa começou a se cumprir de verdade e começou todo o crescimento. E aí tem algo aqui que marcou muito a minha vida e eu preciso falar isso aqui para vocês. 3 momentos que marcaram a minha vida por causa do dinheiro. O primeiro momento foi quando meu tio faleceu lá no Brasil. Meu tio, eu chamava ele de pai, era o homem que eu tinha de referência como pai. E eu não tinha dinheiro, não tinha como ir para o Brasil. E aí eu chorei muito, chorei sozinha. Aquela dor de imigrante, de não poder estar com quem se ama, de não ter condição para ir. Passaram-se 30 dias depois, bem no dia antes do meu aniversário, eu recebo a notícia que a minha avó faleceu. Mais uma vez, sem condições nenhuma para ir para o Brasil, mas chegou aquela família que lá atrás eu falei para vocês. Eles chegaram na minha casa, eles sabiam do que estava acontecendo e aí olharam nos meus olhos e falaram assim para mim: não,
dessa vez você vai, a gente vai organizar para você ir. O esposo da Paula comprou a minha passagem. E naquele momento eu entendi, Deus cuida dos detalhes na nossa vida, não tem como. Às vezes nós achamos que está tudo perdido e aí vem Deus e nos surpreende. Eu não me esqueci de você. E o terceiro momento que aconteceu na minha vida foi em 2023. 2023 eu descobri que a minha mãe estava com câncer. E aí eu larguei tudo aqui, já tinha essa estrutura de salão, já tinha toda a equipe e fui ter com ela. Fui pro Brasil e eu descobri de uma forma bem complicada, porque a minha mãe tinha feito uma biópsia e mandou o resultado para mim. E eu que descobri aqui de Portugal, então eu não queria falar para ela por telefone. Comprei uma passagem, peguei o primeiro avião e fui pro Brasil para eu dar a notícia de algo que ela estava acontecendo. E pasme vocês, minha mãe conseguiu esconder isso da gente 3 anos. Porque ela também não queria acreditar, né? Então, chegando no Brasil, os médicos já orientaram que tinha que ser feito tratamento particular, exames particular para antecipar, para sabermos o grau de como estava tudo. E eu pude estar ali com ela, pude proporcionar, pude cuidar dela, pude estar do lado dela naquele momento mais difícil, que outrora eu não tinha condição de pegar uma passagem de avião para poder ir para o Brasil. E sabe o que é que eu vejo? O meu trabalho, ele começou a me sustentar e me dar condições nos momentos mais difíceis que eu tinha medo lá atrás. E aí tudo já estava mudando. O método Elisângela Rodrigues já estava me sustentando, já estava estourado, já estava me dando liberdade financeira, já estava me dando condições de proporcionar para aquelas pessoas que eu amava o cuidado. Então hoje eu posso sair do meu salão, que eu sei que tudo vai continuar, porque tem gente que acredita no meu propósito, tem gente que caminha comigo e tem gente que está caminhando lado a lado comigo. Hoje tem uma equipe que entende da minha visão, que entende do meu propósito e entende do método. Quando a Michelle veio trabalhar comigo, a Michelle não sabia nem lavar um cabelo. Meu Deus, se eu fosse contar a história da Michelle aqui, eu ia acabar com a série. A Michelle não sabia lavar cabelo, se transformou no meu braço direito, já caminha comigo há 6 anos. Tudo que a Michelle aprendeu foi do zero comigo, tudo. A expertise das mestras, da preparação, o trato com a cliente, tudo. E depois da Michelle, vieram outros profissionais, veio a Jéssica, que começou a trabalhar como recepcionista. Olá, meu nome é Jéssica Silva, estou aqui para falar um pouquinho o meu trajeto aí com Elisângela. Entrei aqui para ser recepcionista, conheci ela num ginásio, onde treinamos juntas, e um dia ela chegou em mim e perguntou se eu sabia de alguém que estava precisando de um trabalho. Disse eu estou precisando de um trabalho. Ela, eu tenho um salão e estou precisando de um recepcionista. Fiquei 1 ano na recepção e com o tempo fui vendo, né, a parte da extensão, como transformava a vida, como, né, mudava a autoestima das mulheres. E ela foi dar um curso e eu também fiz o curso. Fiz o curso com ela. Então estou aí com a Elisângela, já vai fazer 3 anos, né, 1 ano na recepção e vai fazer já 2 anos que eu tô nas extensões com ela. E eu sou muito grata a ela, que ela sempre me incentivou também. Ela sempre falou, Jéssica, você tem jeito para isso, vou abrir aqui uma turma de curso para algumas alunas e você vai fazer o curso comigo. Então eu fiz o curso com ela do zero, aprendi do zero. Eu vejo aquela transformação e a felicidade que a cliente sai daqui transformada com o método Elisângela Rodrigues. Ia trabalhar por pouco tempo, não ia ficar, e ali, depois no percurso, já há algum tempo comigo, eu falei, olha, eu acho que você tem talento para extensão. A Jéssica treinou comigo, aprendeu comigo, hoje é uma excelente extensionista, é uma das melhores do nosso espaço, também braço direito que caminha lado a lado e entendeu o propósito do método Elisângela Rodrigues, que não é simplesmente ganhar dinheiro, simplesmente aplicar em uma cliente, vai muito mais além do que isso. Veio a Carla como minha auxiliar, que hoje também já é expert em extensões capilares, e passaram tantos profissionais aqui no meu espaço que saíram com certeza, com domínio do método, exercendo hoje por onde estão a profissão de extensão capilar, e eu sou grata porque eles me ensinaram. Muitos me ensinaram de forma dura, mas me ensinaram e com certeza hoje eu consigo ser melhor do que antes, porque eu também aprendi com aqueles que passaram na minha vida e com os que chegaram e ficaram, né? E tantas outras pessoas que fizeram formações e treinamentos comigo se transformaram em expert. Então eu vi florescer muita gente e isso me emociona muito mais do que qualquer faturamento, porque formar pessoas é realmente construir legado. Formar pessoas é algo extraordinário.
Então hoje eu quero muito mais ensinar, treinar, formar, inspirar pessoas. Recebo mensagem de alunas que saíram da faxina, que hoje tem seu próprio espaço, paga suas contas, sustenta seus filhos, vivem com dignidade. Tudo isso porque um dia a menina que folheava a revista disse: eu posso. Tudo isso porque a menina que folheou as revistas na casa da mãe não desacreditou. Então, se você chegou até aqui, escuta com o coração, tá? Você também pode, você também consegue, você também é capaz de construir a sua jornada, o seu caminho. Então, nós não podemos subestimar os pequenos começos e nunca ignorar aquilo que Deus já colocou em nós. Aquilo que Deus um dia falou para nós. Eu acredito em Deus, eu não sei você que está me ouvindo, mas não subestime a sua capacidade. E o que eu costumo dizer para as pessoas que o que não nos falta, o sonho, né? O que nos falta muitas vezes é a coragem. Às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que diga, que olhe nos nossos olhos e diga: você consegue, vai, você consegue. Mas muitas vezes nós precisamos olhar mesmo no espelho e dizer para nós mesmos: eu sou capaz. Então eu não sei o que está faltando para você. Talvez seja dar o primeiro passo, ou talvez você precise só de agir, porque você já tem tudo que você precisa. E hoje o que eu mais busco é manter os pés no chão, coração firme, propósito claro e não perder de mim no caminho, porque às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. O mais difícil eu já venci, com fé, com persistência, e agora é continuar, né? Agora é continuar, agora é perseverar. E agora eu quero perguntar para você: o que está te travando? Medo, dúvida, comparação? Respire fundo, olha para você com os olhos de quem já venceu batalhas silenciosas. Você é maior do que você pensa. Dá o primeiro passo, porque se eu conseguir, você também vai conseguir.